Vamos girar a pauta aqui, Vini? Bora? Vamos. É o seguinte, gente, vamos repercutir agora a reportagem de capa do portal UOL de hoje, que revela gravações que indicam uma suposta participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, no esquema de rachadinhas, nome popular para uma prática que configura o crime de peculato. Paulinha, segundo essa matéria, esse repasse ilegal dos salários de assessores aconteceram na época em que Bolsonaro ainda era deputado federal, né? E tinha ciência de tudo isso, né? Vamos lá, porque são 3 reportagens da Juliana Dalpiva, estão lá no UOL, com os áudios. Então, acho que isso é uma coisa nova, a questão de ter um áudio de pessoas que, em teoria, são do círculo íntimo da família Bolsonaro. Então, a primeira reportagem mostra esse áudio da ex-cunhada do presidente, que é a Andréa Siqueira Vale, que conta que um familiar que não quis devolver o valor combinado do salário para o esquema. Então, por exemplo, se recebia 6, tinha que devolver 5. Né? Se recebia 7, tinha que devolver 6. E aí, essa pessoa não devolvia nunca, sempre devolvia menos, devolvia errado e tal. Até que quem vetou, falou, vamos tirar, foi o Bolsonaro, de acordo com a Andréa Siqueira Vale. Vamos ver a fala dela aqui, eu peguei aspas. O André deu muito problema, porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6, ele devolvia 2, devolvia 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. O André é irmão da Andréia. Eles são também Andréa é ex-cunhada do Bolsonaro, é isso, Paulinho? Eles são irmãos da Ana Cristina Siqueira Vale, que é a segunda mulher do presidente Bolsonaro. Né? E aí, também num áudio da ex-cunhada, ela conta que um coronel da reserva do Exército, que é ex-colega do presidente na Academia Militar das Agulhas Negras, atuou no recolhimento dos salários dela, né? Que esse cara, ele ia junto com ela para pegar essa parte que ela tinha que sacar todas as vezes. Certo. E aí, tem esse detalhe que a Andréa, ela constou, de fato, como assessora do Jair Bolsonaro, de 30 de setembro de 98 a 7 de novembro de 2006. Ela nunca morou em Brasília nesse período. E depois as datas indicam que a Andréa e o irmão André trocaram de lugar nos gabinetes do Carlos e do Jair Bolsonaro. Essa ex-cunhada depois foi nomeada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 8 de novembro de 2006, ficou lá no gabinete do Carlos até setembro de 2008, depois foi nomeada no gabinete do Flávio, ficou lá até agosto de 2018 e no último ano em que esteve nomeada tinha ali um salário bruto de R$ 7.326,44 aqui, mais ou menos isso fora benefícios, né? Ela é um dos alvos da investigação no caso do senador Flávio Bolsonaro e teve o sigilo bancário e fiscal quebrados a pedido do MP do Rio de Janeiro. E segundo o MP, ela recebeu líquido de 2008 a 2018, que foi o período de nomeação dela na Alerj, um total de R$ 674.900. Desse total, ela sacou, no período, 98%. Ela sacou. 98. Em dinheiro, Então, esse é o caso da Andréa. E aí, também tem mais um áudio, uma troca de áudios, que é da mulher e da filha do Fabrício Queiroz, que é a Márcia Aguiar e a Natália Queiroz, que elas chamam o Jair Bolsonaro de 01, que é alguma coisa fora do conhecimento público, né? O que a gente sabe, que o Jair Bolsonaro dá os números lá para os filhos, né? Então, o 01 seria o Carlos, é isso? Carlos Bolsonaro. Então, nessa troca de mensagens... Não, 01 é o Carlos ou é o Flávio? É o Flávio. Flávio é o mais velho. Acho que é o Flávio. É o Flávio. Acho que é o Flávio. Então, seria o Flávio 01. Mas elas não, elas chamam o Bolsonaro de 01. Elas chamam o Bolsonaro de 01, que é uma novidade, assim. Ninguém sabia que ele poderia ser o 01, nesse caso. E aí a Márcia, que é a mulher, afirma que o presidente não vai deixar Queiroz voltar a atuar como antes. E aí tem aquela história de que o presidente não falava mais com o Queiroz, né? Nunca mais tinha falado com o Queiroz. Então, como assim? Falou que não vai mais atuar, mas não falava mais. Ou falava, não sei. Então, esses são os áudios que estão aí. E a gente tem também já a posição do advogado Frederico Assef. Ele foi informado sobre essas questões da gravação da Andréa Siqueira Vale.
Ele é quem representa o presidente. Não existe. Negou ilegalidades, disse que existe uma antecipação da campanha eleitoral de 2022. Também afirmou que os fatos narrados por Andréa são narrativas de fatos inverídicos, inexistentes, que jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete do deputado Jair Bolsonaro ou de qualquer de seus filhos. Ele falou que é uma gravação clandestina, a qual ele não teve acesso, não conhece o conteúdo e que não foi feita perícia. Então Muito tá bem. aí o que tá mais ou menos Paulinha essas fez um três resumo matérias. aí dessa reportagem que saiu hoje, né? Saiu hoje de manhã. Muito bem. Ô, Paulo, você sabe que na semana passada viralizou um vídeo do Adrilho Jorge Não, peraí. falando do Bolsonaro. Eu Pera queria lá. que você se antecipa. Eu Espera lá um pouquinho. pouquinho. Adorei vocês trazerem Então, essa e aí Pera agora aí. surgiu um outro vídeo também, né? Não, eu quero partir para a questão sexual. Eu quero saber o seguinte: você ainda acredita que o Bolsonaro é virgem? Tem um contexto aí. Eu falei que o Responda. Bolsonaro... Ó, eu falei direitinho. Eu falei que o Bolsonaro era uma virgem como centro catalisador no governo federal, que ele não tinha sido completado, não tinha recebido benesses, não tinha centralizado, pelo menos não havia provas, a corrupção, como aconteceu com Lula no Petrolão, no Mensalão, É virgem que ou não é? recebeu exatamente... Não, tô falando, a vida pretérita do Bolsonaro, deixei bem claro, eu não sei. Mas tá Eu não rolando sei. um outro vídeo aí, Adris, que você fala que rachadinha não é roubo. Não é. Rachadinha não é roubo, é peculato. Ah, Adriles, pelo amor de Não, Deus. peraí. É crime, é crime. É crime, né? Maravilhoso, é Não, maravilhoso. não é roubo no sentido, você Crime é crime, tá no Peraí, Código querido. Penal. Você tá roubando o salário da Você quer que eu te explique ou não? Vai, por favor, mas é que me deu um Roubar negócio alguém, agora. roubar alguém. Corrupção, primeiro, corrupção, as pessoas acham que corrupção não é roubo. Corrupção é a malversação do dinheiro público. Você não chega pro seu funcionário, a rachadinha, que eu reputo uma prática corrupta, e fala, vou te roubar, vou te arregar o dinheiro. Você faz uma combinação com ele, e de Um esquema. comum acordo, o cara devolve um dinheiro que você paga a ele para dar o salário, e para dar o emprego a ele. Isso chama-se peculato. É uma conspurcação do dinheiro público, mas você não tá roubando diretamente nem do erário, nem dele. Claro que você tá roubando do Não. erário público, Adriles. Não, você não tá roubando, você tá tirando o dinheiro do seu funcionário, Adriles, você tá pagando, esse você Não tá faz nada, é um Adriles, funcionário Adriles. fantasma. Você está reavaliando o salário do seu funcionário que você tá Não, você tá redistribuindo pra si pegando... mesmo. Não faz nada, você querido, tá isso não pegando, importa. você tá Pegar o pegando dinheiro. dinheiro Não público importa. pra você. Exato, isso é uma Aumentando malversação. o seu salário. Não, mas é isso que eu tô querendo dizer. Não é exatamente um roubo do erário público. Você tá... Esse dinheiro poderia estar indo para outros lugares se ele não contratasse esse assessor, Você por entendeu exemplo. a diferença entre o que é roubo e o peculato? Peculato Então é claro. Mas É ambos crime, são né? Mas o crimes. que eu falei? A fala Você que falou que não era deturparam crime. minha no Twitter, por exemplo, é que eu falo assim, não é roubo. Em seguida eu falo, mas é corrupção. A questão é exatamente essa, deturparam a minha fala. É lógico que é crime e é lógico que é corrupção. Agora vamos ao comentário, já que eu esclareci minha fala. Eventualmente, a prática da rachadinha, como era a prática do Caixa 2, era uma prática amplamente disseminada, amplamente não, totalmente disseminada, sobretudo na época da Alerj, na época do Flávio Bolsonaro, na época dos filhos do Bolsonaro, que todo mundo fazia, que eventualmente um filho dele foi pego, praticamente fazendo, é praticamente claro, e é muito difícil comprovar, porque é a comunicação tácita entre o empregador e o empregado, no caso, o deputado e o seu funcionário, de reavaliação desse salário, mas é uma prática criminosa e é uma prática corrupta em menor escala, porque é exatamente disseminada amplamente. Mas é corrupção, É sim. roubo de galinha. É sim, roubo de galinha, sim, isso eu mas é concordo, corrupção. Roubo de Isso galinha. não importa, não é igual Mas é o roubo. Lula que roubou 40 bilhões, Sim, a Petrobras que lógico, roubou concordo. dezenas de bilhões, mas é Mas roubo. é roubo, E o que eu acho que a família Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro, já que essas informações sobre a questão do Bolsonaro ser o centralizador, são ilações. É ex-cunhada, amiga de um amigo que falou numa gravação, e a gente sabe que existe uma campanha orquestrada contra o Bolsonaro pela mídia, pela imprensa, pelo judiciário, e todo mundo pode entrar de alguma forma nesse caso. Por exemplo, o caso do PGR, que o Bolsonaro está sendo investigado por prevaricação, é um abuso claro da dona Rosa Weber, que quer investigar um crime que nem se sabe se aconteceu. Ou seja, como é que você investiga um crime que você não tem certeza que aconteceu e vai investigar a prevaricação? Da mesma forma, a rachadinha. Ainda é uma ilação da possibilidade, segundo uma ex-cunhada, ter dito que o Bolsonaro centralizava. Agora, eu sempre disse aqui, Paulo Matias, que o filho do Bolsonaro era o angu de caroço do governo. Porque, embora o governo não tenha tido, e até hoje não tem, um escândalo formal de corrupção comprovada,
eventualmente comprovada, e que o Bolsonaro, eu falei isso, que o Bolsonaro não tem consciência, não tem condições, como todos os presidentes, de ter consciência de tudo que acontece em todos os calores do governo. A questão, é isso que eu ia falar, deixa eu só falar. Eu queria falar dos lábios. Não, eles foram roçados antes do governo federal. No governo federal, ainda não foram roçados. As pessoas só dão uma mexidinha ali. Mas até agora ainda tá o ímã. Mas antes foram roçados. Mas deixa eu falar. Não, eu falei no governo federal. Deixa eu te perguntar, se o Flávio tinha todo esse esquema, você não acha que o Bolsonaro ao menos sabia? Poderia Pela saber. proximidade que eles têm. Mas a minha crítica, meu Deus do céu, o povo falou, Gadrilhos, eu falei isso 88 vezes aqui. O problema do Bolsonaro é saber que tem um filho que foi implicado em um esquema de rachadinha. É um crime banal, mas é um crime. E por causa disso, ele teve toda uma leniência em relação ao combate ao crime. Ele ajudou sim, agora deixa eu falar, ele ajudou sim a de alguma forma impedir a Lava Jato, ele ajudou sim de alguma forma fazer ouvidos moucos para o esquema do... Não. Então não é virgem. Mas aí é questão de corrupção financeira. Ele nunca teve um escândalo comprovado em seu governo, da qual ele se não completasse. Mas você está dizendo que ele foi lá... de alguma forma, ele protegeu o filho e de alguma forma inibiu o combate à corrupção do judiciário. O filho fez o quê? Rachadinha. Ué, então... Mas peraí, só deixa eu falar uma coisa. Não, é óbvio. A virgindade... Você quer que eu explique de novo? A virgindade é ele como comandante do governo federal. Ele não foi corrupto, ele não foi ladrão, ele não se beneficiou de um esquema de corrupção no governo federal. Político nenhum no Brasil é virgem. Governo federal. Mas agora vamos pensar. É essa a virgindade que eu falei. É óbvio que essas denúncias são áudios que é de uma pessoa, isso tem que ser investigado, né? E aí, como prova só esse áudio, enfim, pode ser uma pessoa que está ressentida, pode ter várias coisas aí, isso vai ser investigado. Mas traz esse ingrediente de não só ele saber, não é que ele sabe, ele definia. Mas é uma denúncia, né, Paula? Eu sei, mas o que eu falei no começo? Uma denúncia. É óbvio que é uma denúncia, mas você acha que não tem problema nenhum se isso se concretiza? Não, lógico que muda. Tem problema, né? Se comprova que o Bolsonaro comandava um esquema de rachadinha, ainda que se saiba que era uma prática banalizada, aí, eventualmente, as coisas mudam de figura, porque ele vira o centro catalisador de um esquema, ainda que banal, ainda que utilizado por todo mundo, de rachadinha. Ou seja, é diferente o cara fazer saber que o filho tem um esquema de rachadinha e ele ser exatamente. Porque aí você cria outro tipo de projeção. Não é que o Bolsonaro estava defendendo um filho denunciado por um esquema de corrupção. É ele que estava por trás do filho também. Neste caso específico, ainda são pessoas meio distantes, né? Aquela coisa e tal, tem que averiguar, tem que investigar. Ver e colocar. Mas eu acho que esse é tudo ilação. Novo. Sim, antes, imaginava-se o quê? Não, é impossível ele não saber. O filho faz, ele não sabe. Era isso que se falava. Agora, com esses ingredientes, caso se averigue se seja de fato isso, aí é diferente, porque é assim, não, ele que determinava quem entra, quem sai, quem fica. O amigo dele pegava o dinheiro das pessoas. Agora, gente, só pra falar uma coisa. Se é verdade ou não, agora que vai se investigar. Foi exposto, tem esses áudios. Só para reiterar uma coisa, eu acho crime, eu acho peculato, eu acho que é desvirginar, de alguma forma, o passado do Bolsonaro. Eu não falei disso em relação ao governo federal, mas é diferente você combinar com o seu funcionário, você me devolve R$1.000, eu te pago 7, de você fazer um esquema de corrupção planetário, país, de fazer um propinodê de 40 bilhões de reais, roubados diretamente do erário público, para dar propina para deputados. É diferente. É crime, é peculato, mas a dimensão é gigantesca. Menor. A gente tem que o que o Adriles acabou de dizer é o seguinte: você tem uma régua de 0 a 30. Você tem lá o que ele comentou do governo do PT, que estava lá no 27, 28. E o Flávio Bolsonaro com as rachadinhas, mas a régua chama-se corrupção. Sim, mas você não acha que quando você se vende como um candidato anticorrupção, como o Bolsonaro se vendeu, esses pontos na régua não aumentam um pouco, mesmo que seja um crime em menor proporção? Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo na história da política brasileira se vendeu como candidato anticorrupção. Você lembra da campanha do Zé Disseu e do Lula, antes de serem eleitos? Por isso que decepcionou muita gente. Não, mas o problema não é que eles fizeram corrupção, eles fizeram o maior esquema de corrupção da história da humanidade já descoberto. Só isso. Por isso que o Supla tá aí, para resolver Paulo insiste no Supla. a questão, certo? Certo.